Estamos entrando ao vivo, começando ao som de Lenine, com a música Leve e Suave. Enquanto a gente vai escutando, eu já vou fixar aqui o tema da nossa live hoje. A seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Com muita alegria que eu estou iniciando essa live hoje, nossa primeira live do ano do Momento Rap. Hoje no horário incomum, né? Às 12h15 estamos iniciando nessa sexta-feira por um motivo especial. Hoje à noite nós temos live de aquecimento, né? Próxima semana a gente vai rodar o workshop Inteligência do Eu. Então hoje à noite a gente teria live confrontando bem no horário da nossa live aqui do Momento Rap. Então por isso hoje a live tá acontecendo agora meio-dia 15. Então é legal pra gente poder testar esse novo horário e a live vai ficar salva. Eu coloquei o tema aí pra vocês fixado, né? Como praticar o autocuidado pode ajudar você. Essa live é uma live muito especial pra mim, né? Era algo que eu tava querendo realmente vir aqui, dividir um pouco, falar sobre isso. E ela veio num momento muito especial, porque nós estamos vivendo o Janeiro Branco, que é o mês de cuidado com a saúde mental, né? Essa relação de janeiro com o Janeiro Branco, ela iniciou em 2014, né? A ideia foi trazida por um psicólogo para que a gente realmente vivesse um mês, que é o mês que inicia o ano, né? Onde a gente realmente normalmente fica mais nostálgico por fazer uma reflexão do ano anterior, ou mais abertos, né, aos cuidados, a olhar, a visualizar, a ter expectativas para o novo ano. Então, justamente por isso foi pensado, né, como um mês para a gente poder cuidar, falar, disseminar, né, nos ambientes corporativos, na vida pessoal, de todas as formas, profissionais que trabalham com isso, para falar sobre saúde mental. E esse é um tema extremamente importante, né? Eu não só como psicóloga, mas também como ser humano vivendo os dias de hoje, né? Sinto de fato a importância da gente se dedicar a cuidar da nossa saúde mental, a disseminar para as pessoas o cuidado com a nossa saúde mental. E aí, falar em cuidar da nossa saúde mental tem tudo a ver em falar sobre autocuidado. E é isso que eu gostaria, nesses próximos minutos, em dividir aqui com vocês, né? Pensar quais são as práticas, o que a gente pode viver no nosso dia a dia para nos ajudar a cuidar da nossa saúde mental. O Janeiro Branco, ele foi startado em 2014 e a gente tem dados que entre 2012 e 2016, 9% dos casos de afastamento pelo INSS foram, né, ou seja, de afastamentos do ambiente corporativo, foram por conta de problemas de saúde mental. Então, sempre existiu um tabu muito grande sobre saúde mental, sobre problemas psicológicos, sobre ir num psicólogo, sobre ir num psiquiatra. E a gente muitas vezes abafou muitas situações que podiam ser contornadas, que as pessoas poderiam ter tido ou ter pedido ajuda pelos tabus, pelo preconceito, pelo não falar sobre isso. Então, é por isso que é tão importante que a gente quebre esses tabus, que a gente converse sobre. A gente está vivendo nesse momento um período mundial, né, pela pandemia, por tudo que aconteceu em 2020, né, seja pela questão da saúde coletiva e seja por todas as consequências que estar isolados, com medo, com mudanças no trabalho, com mudanças no estilo de vida, em tudo que nós somos impactados a viver, né, e a fazer de mudanças, que gerou muita ansiedade
estresse, muitas situações mesmo de questões de saúde mental, de saúde emocional. O Brasil, ele foi considerado no ano passado o país mais ansioso do mundo. São muitos casos, né, de estresse, de depressão. Por quê? Porque a gente está sendo atordoado com muitas informações, com muitas cobranças. E tudo isso, se a gente não tiver uma estrutura, né, um suporte externo, interno, que nos dê condições para lidar, isso gera sofrimento, isso gera adoecimento. A gente hoje está sendo invadido pelas redes sociais, né, dentro da nossa intimidade, da nossa vida, do nosso dia a dia a todo momento. E notoriamente, de uma maneira muito instintiva, as comparações elas vêm daí. A gente sempre mostra nas redes sociais como a vida é bela, o que está acontecendo de bom. E aí vem esse sentimento de que a grama do vizinho é mais verde que a minha, que a vida do outro é melhor que a minha. A gente lidou e vem lidando com muitas necessidades de mudança na nossa forma de trabalhar, nas nossas relações, e tudo isso realmente gera muitas questões internas. E por isso que é muito importante o autoconhecimento, o autocuidado para a gente lidar com tudo isso. Eu queria dedicar esse tempinho que a gente vai ter juntos aqui, não para falar sobre saúde mental como ausência de doença mental. Ainda é muito visto dessa forma. Quando toca nesse tema, né, saúde mental, a gente já pensa que a saúde mental é a ausência da doença mental. E não é. Tá muito além disso. Tá relacionado com a forma como a gente se percebe, com a forma como a gente lida com as adversidades da vida, com as situações como elas são, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com as outras pessoas, os recursos que a gente tem dentro da gente para viver diante das situações boas, das situações difíceis. Segundo a OMS, até vou compartilhar aqui com vocês, segundo a OMS, saúde mental é o estado de bem-estar onde as pessoas conseguem desempenhar suas habilidades, lidar com as inquietudes da vida, sendo capaz de trabalhar de forma produtiva e contribuir com a sociedade. Então a gente está falando em saúde mental relacionada ao bem-estar, a como nós vivemos e conseguimos lidar com as diferentes situações, com as adversidades, e como a gente consegue os nossos próprios recursos internos para estar bem. E é isso que eu quero dividir um pouco aqui. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso bem-estar, o nosso estado de presença, né, no aqui e no agora, a nossa relação com nós mesmos, a nossa relação com os outros. E por isso o autocuidado é tão importante. Quando eu falo de autocuidado, eu estou falando em priorizar coisas, momentos, situações, práticas que vão nos ajudar a cuidar de nós mesmos de forma integral, física, mentalmente e emocionalmente. Nós somos seres sistêmicos. O que acontece com a gente gera impacto em nós como um ser integral. Então, quando eu tô falando de bem-estar, eu não tô falando que a gente tem que estar feliz a todo momento, em todas as circunstâncias. Não. Saúde mental tem a ver com nós conseguirmos lidar e saber que a gente vai conviver com todo tipo de emoção. Tristeza, alegria, raiva, medo. Mas como é que eu lido com todas essas sensações e esses sentimentos no decorrer da minha vida, nas situações que eu tenho que enfrentar, tenho que viver? Essa é uma pergunta muito importante. E aí, eu queria falar que, antes de qualquer coisa, ter uma saúde mental tem a ver em nós estarmos bem com a gente e com os outros. E eu te pergunto, como é que você tem se sentido com você mesmo? Como é que estão as suas relações? Como é que está a qualidade das suas relações? Como é que você tem se percebido nos momentos que você está só e nos momentos que você está com os outros? Como é que você tem classificado a qualidade das suas relações? O quanto você tem priorizado mais estar sozinho ou estar com outras pessoas? Tudo isso são coisas que a gente pode se observar. Se nós estamos no piloto automático, só fazendo, vivendo, a gente não está atento a como é que estão as nossas relações com a gente, com as outras pessoas. E tudo começa por aí.
como eu estou me sentindo, porque isso vai refletir nos meus comportamentos, isso vai refletir na qualidade do meu sono, isso vai refletir na qualidade de vida, né? Outro ponto importante é entender que a gente vive desafios na nossa vida. Nós vamos nos deparar com desafios. Essa nossa geração, a geração millennium, ela é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com frustrações. A minha geração é uma geração que tem dificuldade de lidar com frustrações. Porque se a gente voltar no tempo, né, os nossos pais, a geração X, ela foi... ela viveu, não tô falando só de ambiência de trabalho, de estar sempre na mesma empresa, mas ela foi educada pelos pais de maneira diferente da forma como eu fui educada ou como a gente educa hoje. A gente vem numa tendência de que a gente precisa minimizar o sofrimento dos filhos, de que a gente precisa suprir, né, das necessidades, de que a gente precisa cuidar. E aí isso é maravilhoso, mas também gera muitas pessoas uma dificuldade de lidar com as frustrações. E com essa dificuldade de lidar com as frustrações, a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com as situações da vida, com os desafios da vida, que são reais, que são inerentes, que vão acontecer em diferentes momentos. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos lidar com uma série de definições, de decisões que a gente tem que tomar. Todos nós, independente da nossa idade, independente do cargo que a gente ocupa, todos os dias nós tomamos decisões. Decisões simples, desde o que nós vamos comer, né? Hoje eu vou comer isso ou eu vou comer aquilo, o que eu vou vestir, né? Até decisões complexas, né? Para que caminho eu vou pegar, se eu vou pegar a direita, se eu vou pegar a esquerda, se eu vou esperar o sinal ou se eu vou atravessar. A gente tem micro decisões que a gente precisa tomar todos os dias, até decisões complexas, decisões de trabalho, decisões de vida, né? Decisões de mudança. E tomar decisão gasta energia. Nós gastamos energia quando nós tomamos decisão. Então, lidar com os desafios é algo inerente. Durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, nós vamos precisar lidar com desafios. E é o nosso recurso interno, né? O nosso bem-estar que vai dar condições para que a gente lide com essas situações de uma forma saudável. Outro ponto é isso, de saber lidar com as nossas emoções. O quanto a gente tem percebido, o quanto a gente tem como a gente tem se sentido. A gente está atento a saber o que o nosso corpo está falando, quais são as sensações do nosso corpo, porque muitas vezes a gente pode não saber descrever qual é o sentimento que a gente está, mas o nosso corpo, ele reage. É uma sensação em alguma parte do corpo. O quanto a gente está atento para reconhecer as nossas sensações. Isso tem a ver com a nossa saúde mental, tem a ver com a nossa qualidade de vida. Perceber, enxergar as minhas sensações, os meus sentimentos, para eu poder lidar com eles, compreender por que eu estou sentindo e conseguir lidar com esse sentimento. O outro e último ponto que tem a ver com a saúde mental é reconhecer o nosso próprio limite e buscar ajuda quando necessário. Então, quando eu me observo, quando eu me cuido, quando eu me conheço, quando eu estou atento, eu consigo de fato perceber o que é que eu estou sentindo, quais são os meus limites e assim poder me disponibilizar para pedir ajuda. Então, esses 4 pontos, estar bem com nós mesmos e com os outros, entender que a gente vive desafios na nossa vida, compreender as nossas emoções, os nossos limites e pedir ajuda, são 4 elementos fundamentais para a gente cuidar da nossa saúde mental. E aí é esse exercício mesmo de se perguntar: o que é que eu tenho feito por mim para me cuidar? Quais são os principais sentimentos e sensações que estão presentes no meu dia a dia? Como é que eu tenho estado? Como é que está o meu nível de energia? O quanto eu tenho me sentido cansado ou o quanto eu tenho me sentido disposto para viver o dia a dia, para viver as coisas que acontecem? O quanto... Oi, Estela! Seja bem-vinda! Semana que vem vamos estar juntas. O quanto eu tenho realmente vivido atento a me perceber como é que eu vou, como é que eu estou e o que eu posso fazer para melhorar
a minha relação comigo mesmo e a minha relação com os outros. E eu vou trazer aqui alguns pontos, algumas orientações, dicas práticas do que nós podemos fazer para melhorar o nosso autocuidado. É importante e até vale eu dividir com vocês que agora no ano de 2020 eu particularmente vivi muitas mudanças, né? Foi o ano que eu me organizei, me planejei a minha vida para ganhar bebê, para ter neném. O Miguel nasceu em março, dia 17. Dia 19 começou o lockdown em Fortaleza, né? Fechou tudo. Então, foi um ano de aprender o que é a maternidade, né? Me descobrir nesse novo lugar. Foi um ano de isolamento, tudo isso com o isolamento. Então, foram 5 meses sem contato com outras pessoas, né? Em casa, eu, o João e o Miguel. Foi um ano que os meus planos profissionais precisaram mudar completamente, porque o que a gente havia planejado para a empresa, né, enquanto empresários, a forma de entregar o nosso trabalho precisou ser mudada completamente para que a gente conseguisse agregar valor para os nossos clientes. Então isso exigiu muita dedicação profissional para poder entender o que a gente ia modificar, quais eram as novas metodologias, o que a gente ia oferecer. Então nasceu projetos novos a partir daí, como a Academia do Eu, né, que foi um projeto que a gente percebeu que poderia contribuir muito com as pessoas a partir de tudo que a gente estava vivendo. Que inclusive a Academia do Eu é um movimento que pode contribuir muito no autoconhecimento, na gestão das emoções e na saúde mental. Então foi um ano de muita dedicação para lidar com esses papéis e um ano que eu consegui, ou nem vou dizer consegui porque é total autorresponsabilidade, que eu priorizei muito pouco o meu autocuidado. Foi um ano que eu precisava, dentro da minha cabeça, entregar o que o meio estava pedindo pra mim dali naquele momento. Não tinha muitas escolhas, muitas opções. Eu tava com o bebê, sozinha em casa, com o meu marido, tendo que trabalhar, porque a gente precisou mudar a forma de trabalhar, então tendo que estudar, trabalhar muito para poder modificar isso e entregar suporte para os nossos clientes que estavam naquele momento precisando demais, ao mesmo tempo que eu precisava cuidar de um bebê recém-nascido. Eu voltei a trabalhar com 5 dias de vida do Miguel. Então no 5º dia de vida dele eu estava em reunião, pensando com as empresas o que iam fazer com relação à redução de pessoas em home office, e outros que teriam que ser desligados, como é que iam entregar o trabalho, o que iam fazer para comunicar com as pessoas, quais eram as medidas que iam ser feitas de gestão de mudança. Então foi um ano que eu precisei aqui internamente segurar muita coisa e simplesmente viver o que estava sendo pedido com um nível de cobrança e de estresse muito grande. E tudo isso vai gerando coisas dentro de nós. A gente vai tendo recursos para lidar com essas situações, mas esses recursos eles vão se esgotando. Então chegou ali em setembro, o Miguel estava com 6 meses e eu disse, não dá mais, eu preciso de alguém para me ajudar com o Miguel, para poder dar conta de tudo isso. E aí eu consegui uma pessoa que vinha 3 vezes na semana, terça, quarta e quinta, para ficar com ele e eu poder trabalhar. E aí eu fui aprender a lidar, me deu uma oxigenada, né, trazer essa nova pessoa, e eu fui aprender a lidar com esse novo momento, como seria organizar o meu trabalho nesses 3 dias e cuidar do Miguel nos outros. E aí vem todas as cobranças, né, do meu papel profissional, do meu papel de mãe, e eu vivi esse período de setembro até dezembro. Nesse momento eu tô em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Vim passar esse mês de janeiro aqui com a família do meu marido. Porque como a gente está trabalhando em home office, a gente encontrou uma oportunidade de estar aqui com a família, de oportunizar do Miguel estar com a avó, com a tia, com a bisavó, enfim, com a família, e a gente podendo trabalhar da mesma forma. Então foi algo que a gente pensou em fazer, que nos tira, né, da nossa realidade de casa, de rotina, nos tira da nossa rotina, nos desorganiza nesse sentido, mas que traz muitos benefícios. Foi uma coisa maravilhosa. E eu falei pra mim, né, voltando, de setembro a dezembro eu vou segurar a onda desse ritmo acelerado dessa forma, mas no próximo ano eu vou cuidar de mim, eu vou priorizar o meu autocuidado, porque eu não tenho mais condições de seguir dessa forma. Isso está atrapalhando a minha saúde mental, emocional, física. Eu preciso me cuidar. E aí é isso que eu correlaciono com o que a gente está compartilhando e refletindo aqui nesse momento sobre saúde mental, sobre autocuidado.
nós vamos viver diferentes momentos da nossa vida. E nem sempre, em todos os momentos, a gente vai ter condições de escolher, de priorizar, de viver a vida como a gente gostaria. Essa foi a minha realidade, por exemplo, no ano passado. Eu precisei lidar com o que estava vindo de fora. A maternidade, a necessidade de trabalhar bastante, de mudar a nossa forma de fazer. E o que eu fiz para poder me organizar? Eu entendi que aquilo ia ter um tempo. Eu pensei o que eu poderia fazer para me dar um suporte externo. Então aí já fica, né, essa orientação. Tá no momento que tá exigindo muito de você. O que é que você pode tirar de você? O que é que não é primordial ao chorinho do Miguel? Vocês estão ouvindo? O que é que nesse momento eu posso tirar de mim, que não é necessário? Vamos buscar o essencialismo. Nesses momentos mesmo de estresse, de sobrecarga, né, de demandar muito da gente, para nos dar condições de ter uma saúde, né, integral nesse momento, é pensar o que é que eu posso tirar de mim? O que é que eu posso minimizar para eu ser essencialista? E aí eu vou trabalhar com isso. Vou viver isso daqui, mas eu já vou pensar as estratégias de suporte que eu posso ter. Então foi o que eu fiz. Eu busquei lá no final do ano trabalhar a minha mente, que eu precisava lidar com aquele cenário, diminuir tudo que não era essencial, buscar dentro da minha rotina, na medida que eu pudesse, encontrar doses de autocuidado. Então coisas que eu podia fazer para relaxar, para me priorizar. Tô vendo que a minha mãe entrou aqui agora e ela vai lembrar que chegou um momento, eu tava, né, tinha aqueles 3 dias para trabalhar, depois ficava com o Miguel acorda, ou melhor, ele dorme à noite, mas acorda várias vezes durante a noite, e eu tinha que aproveitar o tempo que o Miguel dormia, até o meu horário de dormir mais tarde, para trabalhar. Então trabalhando muito à noite, trabalhando em todos os horários, mas eu comecei a pensar, o que eu posso fazer que vai me trazer bem-estar? Eu comecei a assistir uma série à noite, na hora de dormir, que ia me trazer um bem-estar, que ia me fazer algo bom. Muitas vezes, em muitos momentos, me calei, inclusive nas minhas relações. A mamãe sentiu falta, tô vendo que ela tava aqui, né? Sentiu falta da minha presença com ela, que a gente sempre se fala muito, e eu comuniquei isso pro meu meio. Olha, eu tô precisando desse tempinho pra mim. Desculpa, mas eu tô mais introspectiva nesse momento, eu tô priorizando estar mais comigo nesse momento. E aí vem outro ponto muito importante, a nossa priorização. Muitas vezes a gente faz tudo pelos outros, a gente tá sempre disponível, a gente abraça tudo e a gente acaba em sofrimento por isso. Se tá tudo bem eu viver tudo isso com as outras pessoas, se tá confortável pra mim, ótimo. Mas no momento que eu tô percebendo que eu tô deixando de cuidar de mim pra isso, eu preciso estar atenta. Que foi esse movimento que eu fiz. Era um momento que eu precisava me interiorizar, olhar pra mim, preservar qualquer mínimo tempo que eu tivesse para o meu autocuidado, para fazer algo de lazer que me fizesse bem. Então, a priorização, ter essa consciência e esse olhar para nós mesmos é fundamental para que a gente trabalhe o nosso autocuidado e a nossa saúde mental. E tirar esse tempo off, né? Quando eu falo de tempo off, eu falo o tempo mesmo de se desligar. A gente tá aqui o tempo inteiro sendo bombardeado por informação, por conteúdo na internet, pela vida dos outros. E quando eu falo de tirar um tempo off, é tirar um tempo para silenciar o mundo. Que muitas vezes isso pode ser difícil, porque no piloto automático, até pra gente descansar, a gente descansa com o celular na mão. Eu tava assistindo, consumindo conteúdo de uma pessoa de marketing antes de ontem, e ela tava dizendo, olha como as coisas são hoje em dia. A gente antes ia assistir Netflix, ia assistir um filme, e a gente assistiu o filme. Hoje, a gente assiste um filme na Netflix com o celular na mão. É ou não é? Me diz aí se você não faz isso. Eu faço. Eu tô aqui assistindo um filme na Netflix, mas eu tô olhando o celular. A gente tá o tempo inteiro bombardeando a nossa mente de informação. Antes, assistir um filme era estar fazendo alguma coisa. Agora, assistir um filme não é fazer nada e eu tenho que fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, nos conscientizar, trazer a clareza de que a gente precisa ter um tempo off, né? Fazer realmente um momento de pausa, de se desligar, é importante para que a gente
desligue a nossa mente e a gente tenha realmente um autocuidado. A Mel tá falando, eu faço isso demais, assisto filme olhando tudo no mundo, né? A Estela falando a mesma coisa. Gente, isso é muito real, eu não tinha parado pra prestar atenção nisso. Como a gente o tempo inteiro tá fazendo algo. E calar o mundo lá fora e se conectar com o momento de dizer, realmente não vou fazer nada agora, eu vou me conectar com o momento presente. Isso é algo realmente muito importante. Como que a gente pode fazer isso? Dicas de como a gente fazer, porque às vezes parece simples, mas se você se pega no vazio sem fazer nada, pode ser ao mesmo tempo desesperador, né? Tô sentindo falta. A música, ela é algo que pra mim me conecta muito, não sei como é que é pra vocês, mas colocar uma playlist, sabe, no fundo, e colocar o celular longe e fazer esse movimento, esse exercício. Não precisa ser meditação. Eu, Luana, por exemplo, não sei meditar. Todas as vezes que eu vou meditar, eu adormeço. Dizem, né, que é uma meditação, ainda assim que você entra em transe. Mas eu quero estar consciente, só me percebendo nesse momento. Eu coloco uma musiquinha, eu sento, eu apago a luz, eu me conecto com aquele momento só pra respirar e calar o mundo lá fora. Isso é um exercício de autocuidado. Isso é um exercício de conexão para perceber os nossos sentimentos, para perceber as nossas sensações, para ganhar consciência do nosso corpo. E isso ajuda muito, muito. Uma das outras coisas, uma outra dica, bom dia. Deixa eu só ver aqui comentários. A Mel falou, a gente não presta atenção 100% em nada, exatamente porque tá atento a tudo. Isso, Mel, e por isso que é tão importante a gente fazer esses exercícios de calar o mundo lá fora, né? Banho com música é um dos meus momentos de paz, perfeitamente, maravilhoso. Eu criei uma playlist quando eu tava grávida do Miguel, 3. Uma de meditação, uma de música de oração e outra de músicas, né, voltadas para a maternidade. E sempre que eu vou tomar banho, eu adoro colocar essa playlist de meditação, porque realmente traz muita paz. Uma outra dica para ajudar no nosso autocuidado, né, praticar o autocuidado e melhorar a nossa saúde, né, integral, a nossa saúde mental, é a gente se conectar com outras pessoas, né, com pessoas... Oi, Lili, um beijo! Com outras pessoas que estão vivendo o mesmo momento ou com as mesmas buscas que a gente. Esse poder do grupo, ele é muito importante. Eu vi isso muito de perto na Academia do Eu, né, que a gente tá rodando a segunda turma agora e abrindo a terceira, de ver o quanto aquele grupo, as pessoas conectadas, buscando viver a mesma coisa, os processos de autoconhecimento, os seus desafios, essa partilha ajuda demais nesse processo de autoconhecimento, ajuda demais nesse fortalecimento da versão que a gente tá querendo construir de nós mesmos. E aí eu disse pra mim, cara, esse ano eu preciso fazer isso, né, não facilitar o movimento, mas buscar esse grupo pra mim. E aí, quando a gente declara, né, parece que o universo, ele mostra as coisas. Eu acredito muito nisso. E aí, uma amiga, né, disse pra mim, Luana, tem um grupo chamado Jornada das Puérperas, que são mulheres, né, que estão com filhos de 0 a 3 anos vivendo essa transformação que é a maternidade. E eu disse, olha, eu vou entrar nesse grupo. Eu não sei nem como é que é, eu sei que eu vou entrar nesse grupo porque eu tô precisando dessa rede, né, desse mergulho com pessoas que estão vivendo esse momento, essa busca, pelo menos, né, do autoconhecimento nessa fase de vida. E aí nós já tivemos 3 encontros, antes de ontem foi o terceiro, e como isso tem feito bem. Então a dica que eu trago pra vocês é busquem dentro do que vocês puderem, do que vocês souberem, esses grupos, sejam eles formais, como a Academia do Eu, né, que é um grupo de autoconhecimento, de mergulho nas nossas emoções, na nossa evolução pessoal, seja grupos informais com amigos. Eu tenho muito isso, meu grupo de amigos da faculdade, né, os meus amigos psicólogos, a gente tem muito essa rede de partilha. Agora muito menos a pandemia acabou distanciando muito a gente desses exercícios que a gente fazia, mas sempre que a gente se encontrava fisicamente, vamos sair para um café, era sempre nessa busca, nessa fala. Então se conectar com pessoas que estão vivendo esse mesmo movimento, ou que estão buscando isso, e que você tenha um campo para você partilhar, para falar das suas emoções, para ouvir das outras pessoas, ajuda muito para que a gente se conheça, ajuda muito para que a gente possa encontrar recursos externos para lidar com as nossas sensações
e com os nossos sentimentos. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Muito bem. Estamos bem. E aí, nesse momento que vem a importância de reforçar os nossos laços, de entender, avaliar quais são os laços que me fazem bem, quais são as relações que eu tenho que me fazem bem, como é que eu posso reforçar esses laços, reforçar essas relações. Então, buscar mesmo, a gente tá nesse momento sem tanto contato físico, mas como é que eu posso me aproximar, né, das pessoas? O que eu posso fazer para me conectar? Tô me lembrando da Rani, minha amiga. A Rani, minha amiga psicóloga desse grupo, né, que eu comentei com vocês. Ela tá nesse momento nos Emirados Árabes. Ela foi em dezembro, né, vai ficar até fevereiro. E o que ela fez? Ela criou um grupo no WhatsApp com os amigos, né, mais próximos para partilhar essa experiência, tudo que ela tá enxergando, o que ela, de uma forma muito íntima, né? Uma diferença de cultura muito grande que ela tá vivendo lá. E como esse grupo tem sido maravilhoso pra gente reforçar laços, pra gente compartilhar as nossas percepções de mundo, da cultura de lá, daqui. E isso é muito importante, reforçar esses laços. Então se avalia, pergunta, como é que estão as tuas relações? O quanto mesmo com a distância, aquelas pessoas que são importantes pra você, você tem conseguido viver momentos de qualidade com elas. Aí eu conecto com aquela minha fala de antes. Eu percebi que eu precisei de um momento, diante daquela crise, daquela sobrecarga que eu tava, de me voltar pra dentro. E tá tudo bem. É importante que a gente faça isso consciente do que a gente está fazendo. Mas ao mesmo tempo se perguntar, dentro de tudo isso, das relações que são importantes para mim, como é que tá a qualidade dessas relações? O que eu tenho feito para cuidar dessas relações? Então eu tava lembrando com o João, a gente tá nesse momento, né, fora da nossa rotina aqui com a família dele, maravilhoso, porque nos força a viver esses momentos de qualidade com a família, já que a gente vai embora na próxima quinta, né? Então a gente quer aproveitar cada minutinho. Mas por que quando a gente não tá com data limite para algo acabar, a gente se esquece? A gente deixa ser engolido, né, pela rotina. O que a gente pode fazer para dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, quando a gente não tá fora, não tá viajando, tá na nossa casa, tá no fluxo como ele é, que coisas a gente pode fazer pra gente trazer elementos de que a gente viva, aproveite aquilo. Saia do piloto automático. Uma coisa que eu busco fazer, aí é uma estratégia interna minha, vou compartilhar, pode fazer sentido pra você ou não, mas tá tudo bem, vou me vulnerabilizar. É que eu penso quais são os próximos acontecimentos, os marcos que eu vou ter, e eu vou contando esses tempos. Então, por exemplo, eu tô pensando que daqui uma semana eu retorno pra Fortaleza. Quando eu retornar para Fortaleza, eu vou ter 2 meses até o aniversário do Miguel. Então, eu vou colocando esses marcos, sabe? Então, o aniversário do Miguel é dia 17. Como é que eu quero viver esses 2 meses até o meu filho completar 1 ano? Como é que é a vida que eu quero viver nesses 2 meses? O que eu quero praticar? O que eu quero sentir? O que eu quero ter de experiência com ele? Como é que eu quero que seja a minha entrega profissional nesses 2 meses, dentro dos recursos e das possibilidades que eu vou ter? Como é que eu quero que seja o meu casamento, as minhas relações? Então eu vou colocando marcos, porque dessa forma é uma estratégia, um recurso que eu uso para não deixar a vida me levar. Começo do ano eu tenho o ano todinho para fazer a atividade física, eu tenho o ano todinho para poder aproveitar. O meu marido eu tenho um ano todinho pra trabalhar, pra me desenvolver, então deixa, sabe? E aí eu vou sendo engolida pela rotina. Eu percebi que se eu não fizesse esses olhares, esses cuidados de estar olhando conscientemente o tempo inteiro, eu deixo a vida me levar. Porque naturalmente eu, Luana, sou uma pessoa procrastinadora. Porque eu naturalmente sou workaholic. Eu procrastino o que eu tenho como obrigação, mas eu amo trabalhar. Então eu fico ali, envolvida. Então, quais eram as coisas que eu poderia fazer para buscar o meu autocuidado e trazer mais consciência do aqui e do agora para viver uma vida mais alinhada ao que eu desejo? Então, aí, como eu estava compartilhando, eu tenho o marco do aniversário do Miguel. Depois do marco do aniversário do Miguel, eu vou pensar no meu aniversário. Quando eu digo isso, eu não tô falando de pensar na festa ou no que vai acontecer, mas nesse período. Até o aniversário do Miguel é 17 de março, o meu é 24 de abril. Então eu já vou pensar que minha próxima fase de vida
é lá no meu aniversário. Como é que eu quero viver esse mês até lá? O que eu quero fazer por mim? Como é que eu quero chegar nessa data? Né? Que Luana, que versão eu quero ser quando eu estiver ali trintando, cumprindo os meus 30. Então isso vai realmente, compartilhei, né? Porque pode ser um insight para você também. Pensar no que você tá vivendo nesse momento, quais são as fases que você tá, o que você quer experimentar desse momento pode ajudar a trazer mais consciência pro aqui e pro agora. Uma coisa, gente, que não tem pra onde correr é a saúde, o cuidado com a nossa saúde física. Não tem como. E aí eu falo de alimentação e eu falo de atividade física. O ano de 2020, adeus, eu não fiz atividade física nenhuma. O ano de 2019, que eu tava grávida, eu tava fazendo pilates, yoga, com vários movimentos de autocuidado, cuidado consciente da minha alimentação. E 2020, ó, pá, eu chutei o pau, foi mesmo. Sabe quando você entra naquele nível de estresse, que você diz assim, quer saber? Eu ia falar um palavrão, né? Mas não vou. Já tô aqui mesmo, ou tô tão estressado que eu vou comer um chocolate pra poder passar aqui o estresse. E aqui no Sul, eu, como comentei com vocês, disse que 2021 seria um ano que eu ia priorizar o meu autocuidado. E aí eu pensei logo na estratégia. Cara, a minha sogra e a minha cunhada, elas super se cuidam. Elas são duas pessoas que cuidam da saúde, que cuidam da alimentação, que têm prazer e que têm uma vida ativa. Então, quando eu for pro Sul, eu vou colar nelas. Cheguei aqui brincando, sogra, eu só vou comer o que tu come, né? Vou fazer as atividades físicas com vocês. Mas o que foi interessante é que, de fato, eu me permiti fazer isso. Eu consegui encontrar aqui na rotina alguém pra ficar com o Miguel. E aí fui pra academia com elas. E de repente a minha cunhada me apresentou o pádel. Eu não conhecia, é um esporte tipo tênis, de quadra. E eu me apaixonei. E desde então, vai fazer 3 semanas que eu tô aqui, todos os dias, inclusive sábado e domingo, eu fui jogar esse pádel, que era colocar o meu corpo em movimento, fazer exercício, fazer atividade física, mas tendo prazer naquilo que eu tava fazendo, me divertindo pra caramba, errando, fazendo nada certo ali, mas me divertindo, vendo evolução a cada dia. E é impressionante como eu tô me sentindo uma outra pessoa. Em 3 semanas. Então não tem pra onde a gente correr, gente. A atividade física, colocar o nosso corpo em movimento, gerar adrenalina, suar, oxigenar o nosso corpo é um elemento extremamente importante para nossa saúde mental. Então realmente é pra gente se perguntar, dentro da nossa rotina, dentro desse momento hoje, o quanto eu tô priorizando não por uma obrigação, mas encontrando, me permitindo viver coisas que sejam diferentes, que despertem, né, uma atividade nova. Essa, por exemplo, do pádel eu não conhecia. E não tem nenhum risco. Eu vou de máscara, entro na quadra, não tenho contato com ninguém. O quanto a gente pode, dentro das nossas possibilidades, nos permitir novas experiências para talvez mudar a nossa relação, a nossa percepção da atividade física como uma obrigação, como uma coisa ruim, porque essa sempre foi a minha visão, a minha relação. Então, é importante que a gente priorize, se pergunte e se permita experimentar coisas diferentes para dar uma oportunidade para cuidar da nossa saúde física, tá? Deixa eu já ir pro rumo, né, de finalizar, porque eu gostaria de compartilhar de ideias, né, com vocês, do meu próprio momento e de ideias. Só um comentário aqui, deixa eu ver. A Lia disse maravilhoso, a Mel falou, eu também resolvi voltar ao foco, redescobri total amor pela dança esse ano, tava bem desfocado. Olha aí, Mel, que maravilhoso. E como isso faz bem, né, minha amiga? O quanto, a Lia disse, meus olhos brilham com essa ideia. O quanto, quando a gente descobre algo, isso movimenta, isso muda a nossa sensação interna. Então isso era o que eu queria dizer. Muitas vezes, se a gente não tá legal, a gente tem que perceber os gatilhos, o que tá acontecendo com a gente e buscar, se disponibilizar para buscar recursos muitas vezes externos, né? Seja na atividade, em fazer algo diferente, seja em buscar ajuda mesmo, ajuda profissional, ajuda de um psicólogo, ir pra terapia. Hoje a gente tá com várias possibilidades que antes a gente tinha mais resistência de terapia online. A Rani, minha amiga que eu falei pra vocês, psicóloga, ela está nos Emirados Árabes. Ela foi passar 3 meses lá, fazendo todos os atendimentos dela com os pacientes dela online.
Então, o quanto a gente pode, de fato, se disponibilizar para buscar ajuda, para buscar esses recursos, né, realmente externos. Jesus disse, já quero fazer a inscrição da Academia do Eu. Venha, Jesus, venha. Ó, aqui a gente tem presente a Maristela e a Mel, que foram alunas da Academia do Eu, né? E realmente essa atmosfera do grupo, né? Essa mentoria com alguém buscando ou facilitando esse olhar interno, porque a gente às vezes sozinho tem essa dificuldade. Eu me cego para muitas coisas, mas se eu tenho alguém aqui externo que me faz as perguntas, que me ajuda a olhar para mim, encontrar as minhas respostas, isso ajuda demais na nossa evolução, no nosso bem-estar, né? Lia falou, coração de médica que fala disso todo dia, fica saltitante de felicidade, ou coisa boa. Maristela disse, eu vou fazer um triatlo e a decisão gerou vida. Eu acho que essa é a palavra, né? O que eu posso fazer, o que eu posso encontrar em mim que vai gerar vida, que vai trazer realmente um olhar de que eu posso usar isso para trazer motivação pessoal, né, para poder me sentir bem, para gerar sensações positivas. Então isso ajuda muito. Para mim, o gerar vida, né, que veio nesse ano, veio com a jornada da Puérpera, que foi esse grupo que conversou muito com o meu momento de vida, né, esse apoio, e com a atividade física, com o pádel que eu tô indo todo dia. A Maristela tá vindo com esse sonho, agora ela tem uma expectativa do triatlo, isso trouxe motivação, né, pra ela continuar aí a jornada. O Jeff disse, sou atleta de natação. Durante a pandemia, todas as piscinas fechadas. Assim comecei a fazer exercícios em casa e sentia sempre o compromisso de fazer. É exatamente isso, Jefferson, né? É encontrar outras alternativas. O que eu posso buscar, que outras coisas eu posso viver, que eu posso me permitir, que eu posso experimentar, que eu posso dar um voto. Gente, a gente não é obrigado a amar algo, mas se a gente se permitir, a gente pode se surpreender com experiências incríveis. Quantas coisas como essa que o Jefferson falou, mas cada um olhando aí pra sua vida, a gente descobriu de prazeres novos, né, de lazeres, de coisas que a gente não fazia antes, e nesse momento que a gente ficou privado de fazer o que a gente fazia, se despertou como coisas novas que a gente quer levar pra nossa vida, né? Jesus falou, a Mari me falou o quanto é... A Meire te falou o quanto é transformador, exatamente. Uau, depois conta sobre o triatlo, Maristela. Tem que compartilhar aí e continuar a disciplina. Aí é que tá, quando eu me permito, né, quando eu me disponibilizo, quando eu abro a minha mente pra experimentar e eu vou sentindo tudo de bom, né, refletindo tudo de bom que aquilo me traz, isso vai trazendo motivação que, alicerçado à disciplina, nos faz continuar. Então, gente, o autocuidado, ele é um elemento primordial para que a gente cuide da nossa saúde mental. A gente está vivendo um momento ainda de incertezas, graças a Deus com esperança da vacina, mas ainda de incerteza, ainda de cobranças, ainda de exigências que a gente mude muitos dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Então, a gente precisa estar muito atento para cuidar da gente, para o nosso autocuidado, para o cuidado integral, né, da nossa saúde integral, emoção, mente e corpo. A gente se priorizar, encontrar o que faz sentido pessoal para cada um é o que nos vai dar condições, não só de não adoecer, porque lembrando que saúde mental não é ausência de doença mental, mas de nós estarmos bem, para sermos o melhor que a gente pode para nós mesmos e para os outros. Então, busca se fazer essa pergunta. Se você sair daqui com essa perguntinha, refletindo e buscar se responder, o que nesse momento eu poderia fazer que me traria bem-estar? O que eu poderia fazer nesse momento que seria algo para o meu autocuidado? O que eu poderia implementar na minha vida? Priorizar, que me traria bem-estar, que me faria ser alguém melhor para mim, estar bem melhor para mim e, consequentemente, para os outros. Essa resposta, ela é tua, ela é pessoal, ela é individual, ela para mim funciona de um jeito, eu partilhei muito que fez sentido para mim sair desse estado que eu tava, né, para como eu tô hoje, mas essa resposta, ela é pessoal. E se você estiver sentindo que precisa de ajuda para encontrar essas respostas, tá tudo bem, busque ajuda para isso. Reconhecer, ser humilde quando a gente percebe que precisa de ajuda é algo que faz
toda a diferença para como a gente realmente vai estar e vai conseguir lidar com cada uma das situações. Voltando aqui pra gente fechar, só vindo pros comentários. Tem o curso da Academia do Eu nos finais de semana? Pergunta do Jefferson. Jefferson, essa próxima turma, que inclusive na próxima semana vai ter o workshop, segunda, terça e quarta, não perca, tá? Porque ele é gratuito. E aí vai ser uma degustação, né? E já muitas pinceladas, muitos insights de coisas que vocês podem aplicar na vida de vocês e ajudar. Essa próxima turma, ela não vai acontecer no final de semana. A gente não tem previsão nesse momento de rodar uma turma pro fim de semana, mas com base no que você já tá trazendo aqui, né, eu vou levar isso internamente pra Rap, né, pro João, pra gente pensar aí, quem sabe, em abrir uma turma no futuro que aconteça na semana. Mas a Academia do Ela é ao vivo, acontece à noite, mas também vocês têm acesso à plataforma, que todas as aulas ficam gravadas para quem não, porventura não consegue acompanhar em tempo real. Estou obtendo conteúdo com uma amiga, que coisa boa, da Academia do Eu, que bom, que bom, que bom. Veja se faz sentido essa turma na semana, ou então vamos pensar em uma possibilidade de trazer no fim de semana no futuro. A Maristela disse, nunca parei, treino em casa com constância. Você, mãe, é a minha inspiração. Vou terminar dizendo isso, né? Me inspiro em você, completamente focada, buscando cada dia leveza, né? Ser alguém melhor, que passou por tantas situações nesse 2020, né? Situações pessoais, situações profissionais com a empresa, né? Que incendiou, que teve que renascer das cinzas e que prioriza esse autocuidado. Então, gente, a minha fala aqui é isso, né? Foquemos o nosso olhar, que a gente possa desenvolver o nosso olhar para enxergar as coisas boas, para um olhar de gratidão para o que a gente tem, porque se a gente entra realmente no padrão de que tá ruim e a gente começa a olhar tudo ruim, é muito mais difícil. Então que a gente desenvolva o nosso olhar pensando como nós podemos fazer para olhar para esse olhar, ótimo, para desenvolver esse olhar para o positivo e que a gente priorize na nossa vida esses momentos, essas ações de autocuidado. Elas é o que vão dar condição, se você quer ser um profissional melhor, com um desempenho melhor, se você quer ser uma mulher melhor, um marido melhor, um pai melhor, isso vai vir do teu movimento de autocuidado, de olhar para si, de autoconhecimento e de se cuidar, porque nós só vamos estar bem para os outros, para qualquer papel que a gente desenvolve, para qualquer entrega que a gente faz, se nós estamos bem com nós mesmos. Então, gratidão a cada um que estava aqui. A Mel disse, chefa inspira todos nós, exemplo de foco, resiliência e transformação. É verdade, eu sou suspeita para falar, mas eu assino embaixo. E é isso, desejo a vocês um ano de 2021 muito consciente. A minha palavra do ano para 2021, todo ano eu coloco uma palavra. A minha palavra desse ano já foi coragem e leveza, já foi muitas coisas. Nesse ano a minha palavra é amor. Eu decidi que em tudo que eu me propor a fazer, eu vou colocar amor, porque isso vai me conectar com o estado de presença. Eu preciso aterrar no momento presente. E essa foi a percepção que eu tive, né, para mim, pessoal. Eu preciso estar no aqui e no agora, né, sendo grata, reconhecendo, estando inteira aqui, em cada um dos meus papéis. Então, a minha palavra desse ano é amor. Eu desejo a vocês um 2021 com muito amor, com muito autocuidado, com atenção real a cada coisa que vocês estão vivendo, porque os desafios virão, eles fazem parte da vida, né? Mas quanto mais fortalecido internamente a gente tiver, mais a gente vai poder lidar com os desafios e aproveitar todas as coisas boas que esse 2021 vem para cada um de nós. Eu acredito nisso, né? Eu declaro isso, porque eu acredito que vai ser um ano de muita prosperidade. E estando bem para lidar com tudo isso, melhor a gente vai conseguir ser para nós e para os outros em cada um dos nossos papéis, em cada uma das nossas situações. Um beijo no coração de vocês. Diógenes disse, estou com o propósito de só agradecer, pois eu reclamo muito. Perfeito! Fazer essa mudança de mindset, virar a chavinha para olhar para o que tenho a agradecer, o que tenho a agradecer, o que tenho a agradecer, já vai te trazer muitas coisas boas para a tua vida. Parabéns pela decisão, né, em focar aí no agradecer e mudar esse mindset do reclamar. E a Maristela colocou aqui que a palavra dela
vai ser agora, bem conectada comigo com o momento presente, o aqui e o agora. Muito bem, meus amigos, pois um beijo no coração de vocês, tudo de bom, uma semana maravilhosa e busquem aí o no que fizer sentido consumir nesse mês, foco no autocuidado. Vamos aproveitar tudo de bom que tá vindo aí de informação, né, com a nossa saúde mental, pra gente trabalhar realmente o nosso autocuidado. E lembrando que na próxima semana, segunda, terça e quarta, à noite às 7 horas, quem ainda não se inscreveu, vem com a gente pro workshop Inteligência do Eu, pra gente falar muito de autocuidado, de inteligência emocional, de evolução pessoal. E hoje a gente se encontra na live do João às 7 horas, que é uma live de aquecimento pro workshop, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e agora eu vou almoçar. Beijo! Gente, a partir da próxima semana, o Momento Rap retorna pro nosso horário, tá? Da noite, tá? Na realidade, a gente tá com a enquete, né, só para validar se vai ser às 19 ou às 20 horas. A gente fez uma primeira enquete perguntando para vocês do horário de manhã e do horário das 7, das 8. E agora a gente vai sair o 7 e 8 empatado. E a gente vai refazer para ver como é que fica melhor para vocês. Se é às 7 ou às 8 da noite, tá bom? Um beijo, nos vemos então na próxima semana, quinta-noite, no Momento Rap com a Flávia, tá bom? Beijos! Fui!